Olá pessoal, começando novamente mais um Observadores nessa semana. Hoje nós vamos aqui falar sobre um tema muito interessante. Não deixem de seguir aí, de se inscrever no canal dos Estudos Nacionais no YouTube, se você estiver assistindo por ali, e também seguir ali o nosso podcast Observadores no Spotify, tá certo? Também estamos com o podcast sendo transmitido, sendo repassado, distribuído em diversos outros servidores, plataformas de podcasts por aí. Muito bem, o tema de hoje aqui é um assunto que foi tema também de um artigo que eu publiquei nessa semana no site estudosnacionais.com. Convido todos a dar uma olhada lá. Basicamente sobre a questão dos acordos que o governo brasileiro tem feito com a China. Na verdade, a gente vai falar aqui sobre dois assuntos. Os acordos, o que prevê os acordos, bem por cima, basicamente, mas um outro assunto que a gente vai tratar aqui é o que foi feito na China e quais as semelhanças entre o que está sendo feito aí pelo governo brasileiro e aquilo que foi feito pelo Mao Tse Tung lá atrás. Porque as semelhanças são grandes, tem muito a ver, e isso é uma situação, é um motivo de preocupação, né, nessa situação aí. O que acontece com os acordos aí que estão sendo feitos pelo governo Lula com a China? Principal ponto, tem vários pontos, tem muitos acordos, e eles ainda não estão concretizados, mas o que prevê ali é o seguinte: a China vai entrar ali como parte de uma meta do governo brasileiro de desmatamento, chamada desmatamento zero, né? A China vai entrar com a tecnologia para transformar os campos e as propriedades improdutivas ou propriedades com baixa produtividade, etc., vai entrar com a tecnologia para recuperar esses campos, para que os agricultores do agronegócio não precisem desmatar. É uma espécie de reforma agrária patrocinada pelo Estado chinês, na prática, mas não para por aí. O negócio é que, de forma assim resumida, como é que o Brasil vai pagar por esse serviço de revitalização dos campos? Como o Brasil vai pagar? Com dinheiro? Não. Vai pagar com produtos, com a produção do agronegócio. Ou seja, na prática, o governo brasileiro endividou o agronegócio brasileiro com a China, ou seja, entregou, não é vender, nem vendeu, né? Ele entregou o agronegócio, ele usou como moeda, na verdade, o agronegócio, a produção do agronegócio. E qual é o problema maior disso aí? O problema maior é que a China vai ficar numa posição muito confortável de negócio. Por quê? Bom, vocês estão nos devendo, né? Vocês nos devem produto, não dinheiro, então é produto. Então o produto, ele vem o preço que for melhor para a China. E aí, como é uma situação de débito, que eles estão devendo para a China, você não pode dizer, não vou vender por esse valor. Não, vocês têm que vender pelo valor que a gente quiser, porque vocês estão nos devendo, né? Então, isso é claro que esse valor é em dinheiro, mas o valor em número, em valor de dinheiro, mas vai ser pago em produtos. E isso é uma situação que coloca o agronegócio do Brasil ainda mais dependente da China, né? E isso também pode ser considerado aí análogo à situação de escravidão, à situação que o escravo ele deve para o senhor ali, né? A situação de colonização de exploração, né? É mais ou menos o que os portugueses fizeram no Brasil, né? Ou melhor, nem isso eles fizeram, na verdade, não chegaram a fazer isso dessa forma, é ainda mais cruel, e assim a China está fazendo em vários lugares do mundo. Mas o Brasil, o Lula correu na frente para tentar então entregar, utilizar o agronegócio como moeda de troca, como moeda. E qual é o problema? Qual é a semelhança que isso tem com a grande fome de Mao Tse Tung, né? Acontece que na China, por volta depois de 1949, né, ali a partir de 58, a China teve uma espécie de programa de aceleração do crescimento, que eles queriam então ampliar muito
a produção e se tornar o país mais produtor do mundo. E deu para ver que eles não conseguiram, né? Então eles resolveram parasitar os países que produzem. Bom, mas naquela época eles estavam tentando. E aí o que aconteceu? Eles faziam uma situação em que o produtor, o agricultor, ficava devendo para o Estado chinês. Alguma semelhança? Ele ficava devendo, ele era devedor. Né? Então tem um artigo interessante que fala sobre isso aqui. Eu expliquei bem por cima nos estudos nacionais, porque a gente falou mais sobre o acordo entre o governo e a China. Mas tem uma reportagem que explica sobre isso aqui no G1, né, que resume essa coisa que diz o seguinte, vamos ver aqui, entre 1958 e 62, 45 milhões de chineses morreram de fome. Foi uma consequência direta do grande salto para frente, né, como era chamado, uma espécie de programa de aceleração do crescimento da China, implementado por Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês. O que acontece aqui? Vamos pular aqui uma parte para a gente entender melhor sobre essa questão que parece que é pouco falada, né? Essa questão da fome aí. Não foi só a China que o Lula está imitando. Também foi a receita, o caminho seguido pelo Hugo Chávez na Venezuela, que concorreu em muito para a Venezuela ficar nesse colapso econômico, criando aí ondas de migração e fuga, né, por vários países. Bom, o que acontece aqui? O que acontece é que a propaganda oficial vende a imagem de um povo feliz, economia próspera, etc. E, na verdade, além da enorme ineficiência econômica da China, né, eles estavam altamente endividados com a União Soviética, certo? Então não é que os camponeses deviam para o Partido Comunista, eles deviam para o Partido Comunista porque ele precisava pagar a União Soviética. Então é mais ou menos parecido a coisa. Então veja só, estava altamente endividado com a União Soviética de Stalin, a quem Mao pedia ajuda logo após o triunfo da Revolução. Mas sempre que algo dava errado e era impossível esconder, o grande timoneiro logo arranjava os culpados à direita e perseguia e matava os inimigos do povo que estavam boicotando as metas do regime comunista. Então pessoal, veja o seguinte, tem muito a ver com isso, é muito parecido com o que aconteceu na China. E ainda tem um agravante que é o seguinte, o Mao Tse-tung prendia e matava de fome, deixava sem comida, quem? Os inimigos do regime. Né? E vamos ver aqui agora, vamos partir para o Brasil, agora passar para o Brasil de 2023, o que está acontecendo no Brasil agora? Está acontecendo que o presidente Lula já falou nas eleições que os produtores do agronegócio são fascistas, né? O ministro lá, o chefe da Apex, né, que é o órgão de exportação brasileiro, foi à China e falou mal do agronegócio, disse que o agronegócio é o principal culpado pelo desmatamento da Amazônia, né, e que as terras estão sendo devastadas pela pecuária na Amazônia, e, coincidentemente, agora começou lá uma operação do IBAMA que está confiscando gado, e os produtores já perceberam que o governo está declarando guerra ao agronegócio. Então, e o que é o agronegócio? A gente sabe que o agronegócio é essencialmente oposto ao governo Lula. Eles são bolsonaristas a maior parte. Então, qualquer semelhança com o Mao Tse-tung utilizando a produção, utilizando essa questão aí da dívida contra os seus inimigos do regime, né? Não é mera coincidência, porque o PT já disse inúmeras vezes que é favorável à imitação do modelo chinês. Então, o modelo chinês ele é o grande paradigma petista, e como foi o grande paradigma do Hugo Chávez quando fez aquele acordo com a China, né? Mas o que acontece porque o que acontece com a China, muita gente se engana, muita gente diz que a China não é mais comunista, que ela é capitalista e tal. Na verdade, não houve, como disse recentemente o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, naquele evento Foro de Madrid, que aconteceu em Lima, no Peru, ele falou que a China não teve ruptura nenhuma desde 1949, seu regime comunista, sua revolução comunista, etc. Não teve nenhuma ruptura. O que aconteceu
com a abertura econômica que aconteceu na China, na verdade era parte da revolução, era parte do desenvolvimento normal da revolução, talvez uma mudança de instrumento, como disse Ernesto, uma mudança de instrumento do Estado para a questão aí econômica. Mas é claro que o Estado chinês, o Partido Comunista Chinês, continua no controle de tudo, né? Então, tem também um artigo muito interessante do Leonardo Coutinho, que da Gazeta do Povo, que ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante que ele explica bem aqui, ó. O presidente e sua equipe apostam na recuperação das áreas degradadas, grandes clareiras abertas no passado, quase todas elas pastagens abandonadas de baixa produtividade, e com a correção do solo podem transformar 40 milhões de hectares, dobro da área do Paraná, em áreas destinadas ao cultivo de alimentos. Essa é a justificativa, é o plano, né? Mas o problema é como ele vai fazer isso, né? Porque é o seguinte, o Lula, na verdade, como diz aqui o Leonardo Coutinho, vai penhorar o agronegócio, que é o setor mais produtivo do Brasil, com certeza vai deixar de ser a partir disso. E vai agravar mais ainda o quadro de dependência, né? Porque o que acontece? Ele diz aqui, ó, com esse poder nas mãos, os chineses já são capazes de pressionar para baixo os preços quando aparece algum problema fitossanitário ou até mesmo reclamam dos preços diretamente com os produtores. Como a gente sabe, isso já aconteceu agora um embargo, aliás, terminou agora o embargo da carne brasileira, né? Que o Lula foi lá e abriu o embargo, quer dizer, acabou com o embargo. Claro, vejam o que ele ofereceu em troca, né? Aí acabar com o embargo é fácil. Então, o que acontece? Imagine o que farão sendo donos antecipados de parte importante da produção agrícola brasileira. Eles, como credores, os chineses, como credores do Brasil, credores dos produtores brasileiros, eles vão negociar e fazer o que eles querem. Como diz aqui, ó, como credores de uma dívida de 100 bilhões contraída por Lula, mas que será paga pelos agricultores brasileiros, o Partido Comunista Chinês vai ter o cenário perfeito para manobrar em favor de seus interesses estratégicos. Essa é a situação e ela é muito, mas muito semelhante com o que aconteceu com a China, que causou ali 45 milhões de mortos de fome. Se isso vai acontecer no Brasil, a gente não sabe. A gente não sabe nem se vai ser concretizado esses acordos. Mas o fato é que a gente está vendo claramente aí essa simulação, essa imitação do governo Lula de diversas tragédias do passado. A gente já viu que as primeiras semanas do governo Lula já tiveram um recorde de presos políticos, né? Já temos mais presos políticos do que Cuba, né? Que tem 200 e poucos presos políticos, o Brasil tem mais de 1.000. Então, por causa do 8 de janeiro, que muita gente, inclusive algumas pessoas aí, né, da direita dizem, mas não, realmente tem que prender porque houve vandalismo. Gente, por favor, vamos cair na real, vamos deixar de ser crianças, né? A gente sabe muito bem que o MST, que muitos movimentos, Passe Livre, Black Blocs, sempre fizeram vandalismo contra prédios públicos e nada acontecia. O vandalismo ele é parte do protesto, ele pode acontecer, né? O problema é que no Brasil, infelizmente, na direita, existe uma mentalidade policialesca que no fim acaba sendo estatista, por mais que se diga liberal em muitos casos, né? Aliás, os liberais brasileiros são os mais estatistas. Então, isso acontece e acaba o pessoal entrando em pegadinhas narrativas, achando que estão sendo muito espertos, né? E abrindo concessões para a esquerda, porque não se trata de defender vandalismo, ninguém defende isso, mas quando ele ocorre, faz parte dos protestos. O Boulos falou isso diversas vezes, mas quando é a direita não pode, quando é o povo, na verdade, não pode, e muitos próprios direitistas também entram nessa. Então, quer dizer, é um problema sério aí, né? Bom, mas esse programa de hoje aqui a gente quis só dar um panorama geral. Eu peço que leiam a matéria que eu publiquei nos Estudos Nacionais sobre essa questão aí dos acordos da China, acordos com a China. E uma coisa também importante é que tem outras matérias saíram nos Estudos Nacionais essa semana aí que estão ali com vários, a gente já falou no vídeo ali no YouTube, o vídeo com os destaques da semana, né? E a gente vai falar mais ali no YouTube com um outro momento,
né? Tem vários, ele tem também a questão da Agência da Verdade Oficial, custeada pelas Big Techs, que foi ali um dos temas dessa semana que publicamos ali. O último, espero que todos tenham assistido, o último Observadores, né, que aconteceu na semana passada com o Bernardo Kroll, o advogado, que a gente falou sobre a pauta do desencarceramento, muito interessante o assunto. Também, como sempre, o que a gente faz aqui é tentar trazer alguns assuntos curiosos, históricos, né, que tenham uma ligação com o que está acontecendo na atualidade. Certo, pessoal? Então vamos finalizando aqui o nosso podcast Observadores. Não esqueçam de seguir e se inscrever no canal, apertar o sininho ali para ser notificado e seguir o Observadores, o podcast Observadores ali nas redes sociais. Se você está vendo, tem o Instagram também do Observadores, está ali o link no Spotify. Se você está assistindo isso no Spotify, você está assistindo em áudio. E também tem a possibilidade do vídeo já, né? A gente está aqui em vídeo no Spotify, basta você clicar ali na opção vídeo, certo? Ou então ouvir apenas no áudio. E no YouTube, no canal do Estudos Nacionais, estamos sempre ali também. Então é isso, pessoal. Esse foi o Observadores, mais um podcast dessa semana. Até mais! O Estudos Nacionais está de volta, oferecendo a você um conteúdo de qualidade com um contexto das notícias muito mais do que a mera informação. Porque o jornalismo independente é exatamente isso, é trazer o que está por trás das notícias diárias.